ver o reino de Deus e não nascer de novo. É o capítulo. Instruções dos Espíritos, limites da encarnação. Essa lição é de São Luís. Ela foi editada em 1859. Então, limites da encarnação. A gente se pergunta se a encarnação tem limite, né? Se existe um limite para a encarnação. Acho que é uma pergunta que todos nós fazemos. Na Revista Espírita de 1864, Kardec recebeu da Sociedade Espírita uma mensagem que ele divulgou nessa revista Espírita deste ano. E a mensagem é justamente isso, sobre o limite das reencarnações. Então, os Espíritos falam que enquanto o nosso corpo estiver sujeito às paixões, né, as fraquezas morais, os vícios, enquanto o nosso corpo estiver, enquanto a gente ainda estiver sendo guiado pelas paixões do corpo, na verdade o corpo que nos guia, né, sendo guiado pela matéria, enquanto a matéria estiver vencendo o lado espiritual, nós vamos estar sujeitos às reencarnações. O que é estar sujeito, o corpo estar dominando o espírito? É justamente isso. É quando o espírito não tem força sobre o corpo. É quando as paixões guiam esse espírito. Ele se deixa levar pelas paixões, pelos celos, pelo orgulho, pela vaidade, pela inveja, pelo ciúme, por tantas coisas, pelos vícios, né? Que hoje em dia a gente vê que é uma causa de muita dor, é o suicídio dos vícios, né? Como se diz, o flagelo do século, né? Dessa época, é o que está dominando e trazendo muito sofrimento. Então, enquanto o espírito estiver sendo guiado, esse pensamento enfraquecido, guiado ainda pelas paixões, ele está sujeito à reencarnação. Mas chegará um dia que esse mesmo espírito vai ter a vitória sobre essas paixões. Ele vai vencer a matéria. Esse espírito passa a dominar a matéria. Quando esse espírito domina, nós, como espíritos, dominarmos a nossa matéria, não nos deixarmos levar pelas fraquezas, nem pelas paixões, nem pelo ódio, nem pelo ciúme, nem pelos vícios, nem pela ambição, ambição material, o dinheiro, a desonestidade, tudo isso está aí, né? Nessa fase ele vai estar sendo movido pela caridade, pelo amor ao próximo. Então ele está sobrepujando ao corpo, né? O que o dirige agora é o amor ao próximo, a caridade, a renúncia, o dever, o sentimento de dever cumprido. Então ele já está mais voltado, não totalmente talvez, mas já voltado para a parte moral, né? Moralmente ele está já mais evoluído. Isso, né, para a reencarnação aqui na Terra. Nós já passamos por fases, né? Nós já passamos por uma transição quando a Terra se transformou de mundo primitivo para mundo em provas e expiações. E hoje alguns já dizem que já entramos no mundo de regeneração, né? Segundo os estudiosos, otimistas, alguns dizem que não, mas eu acredito que a gente já tem entrado sim. Só que leva, como diz que isso aconteceu quando um dos livros de André Luiz, que ele fala, eu não lembro agora qual deles, que foi lá nos anos
1940, isso naquela época, né, 40 e poucos, que tem uma mensagem, e ele fala assim que já estávamos entrando, né, no mundo de regeneração, mas alguém pergunta quanto tempo demora, e ele diz assim: imagine um dia e a noite, né, para nós tem das 6 da tarde até as 7 da manhã é a noite. E o mundo entrando no mundo de regeneração, o milênio seria como uma noite ainda, né? Então, e a gente estaria mais ou menos 8 horas da noite nessa regeneração, fazendo uma analogia, né? Então nós ainda temos a noite toda para a gente chegar. E essa noite ela equivale a um milênio, né? Antigamente as pessoas mais velhas, eu ouvi muito, de 1000 passará, de 2000 passará, não é assim? Né? E aí muita gente até achou que o mundo ia acabar. Mas eu acho que tem outra explicação nesse sentido, né? É que cada época, né, atravessando esse milênio agora, entrando em 2000, nós vamos ter até 3.000, vamos supor. Talvez a gente ande nesse milênio inteiro ainda, né, para se tornar um mundo regenerado. E olha lá, sendo otimista. Sendo otimista. E na época, quando nós estávamos no mundo de expiação, os corpos eram diferentes, então os mundos evoluem e os corpos também evoluem. Tanto o corpo material como o corpo espiritual, que é o perispírito, né? Porque o espírito não tem corpo. Nosso corpo material, à medida que nós vamos evoluindo, ele também evolui. E a gente já teve essa, a gente já presenciou isso, a gente vê na história, todo mundo que estudou, que sabe um pouquinho de história, né? E que assiste, lê os livros espíritas, sabe que o homem lá primitivo viveu em cavernas e a constituição física dele era diferente. Ele era curvo, tinha pelo no corpo, porque naquela época não tinha roupa, e eles viviam ainda as sensações, né? Não tinham ainda nenhum entendimento moral ainda, né? Os homens daquela época, as cabeças eram diferentes. Muitos tinham um crânio bem menor que hoje. Por quê? Talvez nosso cérebro, os cérebros deles não tinham tantas informações ainda, porque eles estavam no início da vida deles, né? Do caminhar deles espiritual. E à medida que essas informações foram aumentando, que vai aumentando o conhecimento, é diferente, os cérebros hoje são maiores, o crânio é maior. Pelo menos foi isso que eu assisti uma vez naquele Globo Ciência, né? Pela ciência. Porque se a gente for analisar, quando o computador foi criado, a memória dele era lenta, não cabia muito, fazendo uma comparação. Hoje os computadores têm uma memória, o próprio celular já é um computador e tem uma memória, alguns têm uma memória imensa, né? E isso que vai aumentando os conhecimentos. Então, fazendo uma comparação, o cérebro humano também é assim. À medida que fomos evoluindo, as informações nossas, do aprendizado foi aumentando, e as várias encarnações, e vai uma memória maior. Nós temos as memórias lá do passado, que vai ficando no nosso subconsciente. Nós podemos não lembrar, mas elas estão lá. E nós usamos elas nessa vida. Todo o conhecimento que nós já tivemos, que são os dons. De repente eu nunca aprendi isso, mas eu sei fazer. São os dons que trazemos, são as memórias que trazemos do conhecimento do passado. Então tudo isso vai evoluindo, por isso a necessidade, né, da encarnação, por isso vai evoluindo, o corpo vai evoluindo e o conhecimento vai aumentando à medida que o ser também vai desenvolvendo a inteligência e moralmente também ele vai se tornando melhor.
modificando o próprio corpo. E quando ele chega à Terra, passa pela regeneração, e chega a outros estágios, provavelmente nós não vamos, alguns, se a Terra muda, ou podemos permanecer aqui, ou vamos para outros lugares. E à medida que o espírito evolui, existem outros mundos também evoluídos, que a gente pode ir para outros mundos, esses mundos mais avançados, os corpos são bem mais leves. Então, você vê esse corpo pesado que a gente tem aqui, a gente já não vai ter no mundo mais evoluído. Alguns são tão avançados já, tão mais evoluídos que nós, que os corpos deles já se confundem com o perispírito, segundo São Luís, que está aqui no Evangelho, depois da gloriação, que esses corpos já vão se tornando tão leves quanto o perispírito. E o perispírito, por sinal também, que é essa vestimenta do corpo, também vai se tornando cada vez mais leve à medida que o homem vai avançando nas suas vidas, nas suas encarnações. E à medida que eles vão habitando esses mundos, eles vão indo para outros mundos, até ele chegar lá nos mundos ditosos, que são os mundos celestes, onde habita lá os espíritos mais evoluídos, bem evoluídos, não são mais. A gente não dá nem para imaginar. O nosso conhecimento aqui, as nossas virtudes aqui, nós não vamos conseguir. À medida que a gente vai avançando, também vai mudando tudo isso. A ideia da evolução, nós ainda não podemos alcançar a felicidade que eles têm, a felicidade que eles alcançaram, como que é esses mundos. E quando chega lá, eles não têm mais, porque eles já evoluíram totalmente, então não há mais necessidade. Então nós vamos, enquanto Terra, nós vamos ter as encarnações necessárias desse mundo e também dos outros em que a gente for habitando, até a gente se tornar um espírito puro, que vai acontecer um dia, E quando isso acontecer, necessariamente nós não vamos ter que reencarnar. Mas esses espíritos ficam como, não vou mais reencarnar. Segundo São Luís, esses espíritos eles estão totalmente livres. Eles não trazem mais o peso, nem os perispíritos, bem feito, E eles podem se locomover aonde eles querem, onde eles quiserem ir. Eles transitam de um mundo a outro normalmente, cumprindo a missão de auxiliar, de ajudar no avanço desses planetas, tanto os primitivos que são ligados, assim como Jesus veio aqui, E assim como os que já estão mais avançados. Então eles estão sempre, tudo é movimento, Eles estão sempre se movimentando para auxiliar. Então são esses espíritos que muitas vezes nós chamamos e que vêm em nosso socorro. Mas para que isso aconteça, a gente tem que realmente fazer um esforço, de evoluir. Essas encarnações, para uns é mais rápida do que outros, porque alguns se esforçam mais e vão avançar mais rápido. Outros demoram mais, não que eles vão ficar estacionados, Diz que o espírito não regride, mas ele estaciona. De repente ele fica na mesma prova anos, no mesmo anos, repetindo aquilo, porque não teve vontade de melhorar, de se esforçar, então ele fica repetindo de ano. Mas quando esses espíritos vê a necessidade de mudar, de evoluir, a vontade é que o impulsiona, A vontade, o querer, E deve ser uma coisa assim,
estar sujeito mais à matéria, vencer todas as nossas paixões, né? A gente não tem nem ideia, porque a gente vive aqui, eu não faço mal a ninguém, eu já não faço mais mal a ninguém, mas muitas vezes eu faço mal a mim mesmo, né? Ainda, né? Porque meu próprio pensamento, às vezes muito negativo, às vezes eu tive muita tristeza, às vezes eu caio, né? E não consigo me levantar, às vezes eu não consigo mudar meu pensamento, eu não aceito as provas, né? Porque eu me rebelo, me revolto. O conhecimento é muito importante, e quando Jesus fala, conheça a verdade, ela vos libertará, eu acho que significa, tenho certeza que significa isso, porque o conhecimento nos impulsiona, nos auxilia. Conhecer nos faz ter uma fé raciocinada. Com a fé raciocinada, nós entendemos o porquê passamos pela dor. O sofrimento não foi criado por Deus. Ninguém criou o sofrimento. Ele nasce da revolta, da não aceitação das provas que passamos. Né? E tendo esse conhecimento espiritual, né, eu acho difícil quem tem, porque ele não compreende o que sofre. Então acusa a Deus de estar passando por aquilo. Até que um dia ele vai compreender. Então existem vários estágios aqui na Terra. Né? E quando a gente tem essa compreensão, a gente não se rebela, então a gente não sofre. Porque eu posso estar passando por uma expiação, né? Que é a expiação. Eu fui suicida e eu detonei, eu prejudiquei meu corpo espiritual. Né? Então eu vim com uma limitação, porque eu causei aquilo. Né? Mas se eu entender, tiver um entendimento, eu não vou me rebelar, eu vou fazer daquela vida uma vida promissora, apesar da dificuldade. E a gente vê no esporte, o esporte é uma boa, para a gente analisar, né, uma janela para a gente olhar e ver aquelas pessoas deficientes ganhando medalha, vencendo provas, alguns não têm os braços, outros são cegos, né? Alguns nadadores. Era famoso, acho que ele só tinha os toquinhos dos braços. E ver que eles fizeram daquilo uma oportunidade. Então, aproveita a oportunidade da dor como lição, né? Porque é difícil, mas a compreensão nos faz com que as provas se tornem leves. Como Jesus disse, né, também, meu jugo é leve, mas meu fardo, meu jugo é leve, eu esqueci agora. Meu fardo é leve, o jugo é suave. Isso. Essa mesmo. Meu fardo é suave, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Isso aí ele quis dizer da compreensão que nós temos das dificuldades que enfrentamos e do que passamos. Então a gente faz daquilo uma oportunidade. Aí vem isso, a expiação. A expiação ela pode tanto ser no nosso próprio corpo, deficiência, e pode ser moral também. Porque moral é a pessoa que sofre depressão, que passa por tem que vencer a depressão, e às vezes é uma vida, né, sendo depressivo e lutando com aquilo. Eu acho que é uma expiação moral. E aí vem a prova, né, que é quando a gente já passou pela expiação, compreendeu, passou de ano, entendeu, fez daquilo uma oportunidade muito boa, né, e deu uma elevada, então aí eu vou reparar meus erros, que é as provas. Eu vou lá trabalhar por aquilo que eu prejudiquei, vou lá ajudar, vou receber com
estão na mesma vibração que a gente já falou sobre isso na outra lição, né? E esses mundos que ele está falando aqui mais evoluído, que a matéria, de acordo com a evolução do fluido universal desses mundos, eles são feitos, eles são construídos com a mente das pessoas que habitam naquele lugar, com as vibrações das pessoas daquele lugar. Então, como elas já estão com vibrações já totalmente desprendidas da matéria, né? Esses fluidos é bem leve, o corpo também é leve, o espírito também, né? Então, tudo lá é leve, eles devem até flutuar, né? Deve ser muito bom viver nesse lugar. Então, é isso. E nós aqui construímos as vibrações pesadas à nossa volta ainda. Os acontecimentos é tudo construído pelo próprio homem ainda, com as vibrações que emanam